A vida de empresária é somente focada em ganhar dinheiro? Só que não. Hoje a gente vai falar sobre uma empresária que, além de tudo que ela faz, e faz bastante coisa, ela também tem muitos projetos sociais que a gente vai focar e conversar bastante. Eu, pelo menos, quero saber sobre todos eles. E eu queria agradecer por ela estar aqui conosco. E você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, líder criativa, psicóloga, empreendedora, executiva de negócios e estou aqui ao lado, além da nossa convidada, das minhas parceiras, Dani Mafra e Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, líder criativa, cantora e compositora, empreendedora cultural. E estou aqui hoje nesse bate-papo muito especial com uma amiga minha de infância. E quero saber mais ainda do que ela está fazendo e de quantas vidas ela está impactando aí nos projetos dela. Vai lá, Dani. Pois é, que bom reencontrar vocês. Eu sou Dani Mafra, secretária executiva do município de Natal, executiva em ESG. Estou aqui também como profissional de educação física, assim como a nossa convidada, né? Samela, quem é ela? Nossa convidada, por favor, eu queria que quem chamasse a convidada fosse amiga de infância para dar esse prazer para ela. Uma ideia esse. Não, tudo bem. Eu ia até falar sobre o currículo, mas eu queria que você chamasse. Tá. Então tá, vamos chamar a mãe empresária do Espaço Viva Leve, graduada em Educação Física e pós-graduada em Fisiologia do Exercício, já foi consultora da TV, é digital influencer, idealizadora dos projetos RN Saudável e Ponte da Vida, palestrante motivacional sobre saúde e bem-estar e apresentadora. Nós estamos aqui nada mais, nada menos com Leila Maia. Olha aí! Não tem um gostinho diferente, né? Se eu fosse amiga de infância, eu queria até ser apresentada pela minha amiga. Aproveitar. Nossa, eu tô até envergonhada, isso é difícil, viu? Mas depois de tantos elogios, quero agradecer pelo convite, né? 3 mulheres incríveis, e como é bom esse bate-papo entre mulheres, eu tenho certeza que vai ser muito gratificante e muito enriquecedor para todas, né? Para mim, inclusive. Seja muito bem-vinda, para a gente é uma honra ter você aqui. A gente falava antes, né, nos bastidores, assim, nossa, a gente precisa trazer, porque não somente porque você tem a veia empreendedora, que as mulheres todas que nos assistem, e os homens também, que eu sei que você que está aí, homem, assiste a gente também, mas, e que acabam sendo inspiração, trazendo sempre algo que indica caminhos e possibilidades para essas mulheres. Mas não era somente isso que a gente queria explorar aqui hoje, mas principalmente como é que uma empreendedora traça a sua carreira, claro, mas não deixa de lado um braço importante, que é de deixar um legado social, de fazer algo em prol, né, das pessoas, do lugar onde vive, do seu território, e você faz isso muito bem. E aí eu queria começar perguntando como é que começou tudo isso, como é que veio essa mistura entre a empreendedora e, vou dizer, não deixa de ser essa empreendedora social também, né? De deixar aí um legado e fazer uma transformação social. Como é que começou isso? Então, né, assim, eu acho que começou desde a minha trajetória de infância, né, observando a minha mãe. Não, minha mãe é funcionária pública, mas uma mulher como na maioria das mulheres que tem diversas tarefas, né? Que batalhou muito para criar 2 filhos sozinha, praticamente, porque meu pai faleceu, eu tinha 6 anos. E uma das minhas temáticas que eu defendo e que eu luto é pela minha vivência traumática em relação ao meu pai, que cometeu suicídio, né? Então, eu sou profissional da educação física e hoje palestro para jovens, né, em diversos lugares sobre saúde mental, né, sobre saúde emocional, falando do meu relato, né, falando o quanto essa temática é difícil de ser falada, mas é necessária, né, falando sempre com muita responsabilidade, com muito respeito. A gente consegue não usar só os meios de comunicação, né, que infelizmente trouxe muito adoecimento para a sociedade, mas pode usar e deve usar de uma forma preventiva, né? Mostrando que existe a prevenção, que existe a cura. E eu sempre tive esse sentimento de ser uma mulher muito aguerrida, né? Assim, ter muita garra, óbvio, sempre me inspirando na minha mãe. Mas eu lembro que eu terminei o meu pré e não passei no vestibular. Aquela fase, né, que a gente começa de adolescência, de sair. Fui atleta a vida inteira. Eu e a Alessandra treinávamos juntas, né? Ginástica olímpica, que hoje se chama ginástica artística.
E o esporte tem esse papel muito definitivo na vida de um jovem, né? Sim. E que a gente leva na vida adulta. Então, eu lembro que eu não passei no vestibular e comecei a fazer cursinho, eu disse, mãe, eu vou trabalhar no shopping. Ela, não, minha filha, você não vai, não precisa. Eu disse, eu vou. Tipo assim, eu me senti mal por não ter passado no vestibular e eu queria, de alguma forma, ajudar em casa. E fui, trabalhei época de Natal, tinha 17 anos, 2 meses. E, gente, foi a melhor experiência da minha vida, porque eu vi o valor do dinheiro, o quanto a gente precisa se esforçar, o quanto o empreendedor, né, o empregado se esforça, trabalha, o comércio, né, o quanto é difícil. E depois disso foi quando eu entrei no curso de Educação Física e fiz valer cada centavo investido da minha mãe. Eu me formei na UNP, né, então a universidade particular. Você formou em que ano? Em 2000 eu me formei em 2010. Só que quando eu estava há 1 ano para terminar o curso, eu engravidei, né? Eu engravidei de Livinha. E a vida da mulher é isso, né? Tem diversos percalços que fazem a gente muitas vezes paralisar e às vezes querer desistir. Quando eu engravidei de Lívia, eu disse, e agora? Como é que eu vou terminar o curso de Educação Física pagando monografia? Monografia, né? Era TCC. Naquela Há tanto tempo, né? TCC. Terminando, pagando 9 matérias, amamentando. Foi uma loucura, mas sem minha rede de apoio, que era minha mãe, né? E o pai da minha filha, eu consegui terminar. Fiquei 1 ano em casa, sem trabalhar, só exclusivamente cuidando da minha filha e da casa. Aí sim, eu vi o valor da independência da mulher. Porque é muito difícil a gente depender do outro, né? Para tudo, até para fazer uma unha. Né? Você tem que pedir, você tem que depender. Então, foi quando eu entrei de cabeça no mercado de trabalho. E desde que eu estava no início, no curso de Educação Física, eu sempre olhei o ser humano de uma forma diferente. Eu sempre quis motivar aquela população sedentária e não ficar discutindo. Eu lembro que os meus colegas de curso ficavam discutindo o que é melhor, é musculação, é aeróbico, é isso e aquilo. Eu disse, gente, o que é que vai definir melhor? Eu disse, eu não quero saber sobre a estética corporal do outro, né? Nem motivar isso. Isso é importante, você se sentir bem fisicamente, mas assim, o quanto é importante a gente promover saúde. E eu trouxe a educação física muito nessa perspectiva de promoção à saúde. E durante 15 anos, né, quase que eu estou formada, eu fui me redescobrindo em diversas fases da minha vida. Entre elas, quando eu separei do pai da minha filha, eu tive um momento de compulsão alimentar. Nossa. Pois é, e as pessoas ficam, meu Deus, né? Como? Você tem coragem de falar isso? Mas eu falo... tive 30 anos de compulsão alimentar. E eu acho que quanto mais a gente for verdadeira, né? E mostrar a nossa vulnerabilidade ao outro, a gente consegue impactar. E é isso que eu tento mostrar às pessoas. Então, eu lembro que nessa fase eu formada, trabalhando, eu passava o dia inteiro, eu usava o trabalho como uma fuga, né? O meu escape. Então, trabalhava muito para ter minha independência, para pagar as coisas ali da minha filha, aquela coisa toda. Quando eu chegava em casa, me dava a busca pelo prazer, né? Porque o ser humano, ele vai buscar prazer. Se a gente não busca com práticas saudáveis, positivas, o exercício, muitas vezes a igreja, a socialização, enfim, né? Uma leitura, a gente vai buscar com coisas que são prazeres momentâneos, que é a comida, as drogas, o cigarro, né? Então, assim, foi aí, isso há 8 anos atrás, que eu pude vivenciar na prática o quanto o exercício físico fazia bem para a nossa mente e para o nosso emocional e, por que não, para o nosso espírito. Eu tento dizer a todo mundo que a gente, como mulher principalmente, que traz essa carga absurda de cobrança de fora e da gente mesmo, a gente precisa olhar para a gente com mais amor e por mais amor, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sem esse corpo forte, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente não consegue enfrentar as batalhas da vida, vivenciar momentos de felicidade, de conquista. Então, assim, a prioridade deve ser o autocuidado. Então, eu lembro que eu chegava em casa, no momento que ia ter a minha compulsão, procurei um nutricionista, comecei o meu processo de terapia, e eu botava um fone de ouvido e ia correr lá no condomínio. E eu corria, ouvindo minhas músicas, e eu vi, meu Deus, pouco tempo que eu dedico ali para me exercitar, para movimentar meu corpo, liberar hormônios do bem-estar, eu dormia melhor, eu acordava melhor, eu fazia boas escolhas no outro dia. Foi quando eu fui trabalhando essa perspectiva sobre o meu pai, né? Sobre a saúde mental, porque era um tabu.
para minha vida, na minha família. Então, foi um processo muito longo, espiritual e de muita terapia. Né? A terapia, ela é libertadora. Imagino. E você tocou em vários pontos que eu acho que são muito importantes. Assim, a gente fala sobre... Eu brinquei aqui, né? Eu tive 30 anos de compulsão. Mas, na verdade, as compulsões, elas são parte da história da humanidade, né? A compulsão pelo trabalho, a compulsão pelo... Né? Enfim. Mas, infelizmente, as compulsões orais, né? Aquelas que dão compensação oral, elas são as mais difíceis de serem trabalhadas, porque elas estão ali, elas nascem ali na primeira infância, então... E se a gente para pensar, é o primeiro prazer do ser humano. Exato. É mamar, né? Botar a boca no peito da mãe e mamar. Então, a comida tem uma relação muito forte, né? Com o nosso emocional. É experimentar o mundo através da boca, mas não só pela boca, mas pelo prazer que essa sucção do alimentar traz. E isso... acaba sendo mais difícil mesmo de você desenvolver. E o acesso é mais fácil, né? Pois é. E porque ali o prazer, ele não é significado linguisticamente, ele é significado afetivamente. Isso. Por isso que é mais difícil de trabalhar. Você vai para a terapia, você trabalha os níveis de ressignificação de muita coisa que é linguístico, mas aquilo que é afetivo, que está impresso no corpo, é mais difícil de você trabalhar, porque o acesso não é pela via da linguagem, é pela via do afeto, né? Então, eu imagino que quando você fala aqui, quando a gente fala, parece fácil, né? Mas é um processo extremamente complexo. E eu acho que você, como profissional, né, da saúde também, passou pelo que eu passei, assim, com vários profissionais. Como pode você, profissional de saúde, ter compulsão, né? Alimentar, enfim. Exato. Então, a gente tem que entender que a nossa mente, ela vai longe, né? Exatamente. Que a gente muitas vezes precisa de ajuda de profissionais e de estar disposto a enfrentar esse processo, que é contínuo, né? Por toda a vida. Muito bem. Eu estava aqui só observando, né? Mas eu conheço Leila há muito tempo e ela começou nessa pegada dos projetos sociais. De repente, quando eu vi, já estava assim, sem conseguir falar com ela, porque ela já estava no meio do mundo, agenda cheia, mas a gente já teve em alguns projetos juntos, né? O Ponte da Vida, eu tive a oportunidade de ir a Cauã, foi um momento mágico também, a corrida da ponte que eu tive presente também, foi lindo, mas eu fiquei assim pensando, porque Dani sempre fala pra gente assim, aquela questão que já internalizou, né? Entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, fique com os dois. Como é que você enxerga, Leila, essa questão? Eu sei que você tem a empresa, o ganha-pão, digamos assim, e que você investiu por um momento, né, o dinheiro de um carro, de um assalto, nos projetos sociais. Mas como você enxerga essa questão de você também conseguir essa sustentabilidade dentro dos projetos sociais? Como é que você faz? Impacta, muda a vida, mas como é que você tem também esse retorno financeiro para que as pessoas em casa saibam como é empreender no social, mas também olhar para a questão do seu próprio sustento, né? Como é que você enxerga isso e de que forma você consegue trazer de volta essa rentabilidade para o seu negócio social? Sim. Eu comecei no social, digamos assim, há 10 anos atrás. Já formada, foi bem nessa fase de separação, né, do pai da minha filha. Então, assim, foi uma pessoa que eu me relacionei dos 15 anos aos 25. Então, foi uma vida. Então, assim, girar essa chave, eu fui me redescobrindo como pessoa, como mulher, né, enfim. E eu sempre usei da minha profissão e da rede social, né, também. Eu via e comecei a observar as ações que eu fui fazendo, a força que a rede social tinha para o bem, e que tem, né? Nesses 10 anos eu já fiz ações gigantes, de muitas vezes dar uma casa para uma família, através de doações, de passar uma pandemia durante quase 30 dias, arrecadando quase 20 mil reais. As pessoas doavam porque confiam na credibilidade que eu tenho, de saber que a doação vai chegar a quem necessita. Mas eu comecei com treinos solidários, né? E sempre buscando das empresas essa responsabilidade social.
né? Mostrando que as empresas elas podem estar vinculadas a ações, a eventos sociais que tenham como propósito ajudar o outro, né? Então, assim, promover eventos, vocês sabem que não é fácil, né? Então, é uma batalha. Então, eu comecei com treino solidário, início ali com meus alunos, depois fui ganhando proporções, fiz em shoppings, né? Sempre batalhando, patrocínios, aquilo tudo. E teve uma virada de chave, que foi como a Alessandra falou, que foi em 2018. Eu fui assaltada, chegando para dar aula na academia. Eu estava numa fase da minha vida que eu tinha conquistado muita coisa. Eu já estava um bom tempo na TV, eu tinha bastante visibilidade em rede social, né? Uma filha saudável, ganhando bastante dinheiro como personal, porque se engana quem acha que nós, profissionais de educação física, não podemos ganhar dinheiro. A gente trabalha muito, né, Dani? Horrores! De 5 da manhã até 10 da noite, assim, mas eu já vinha conquistando, né, uma estabilidade financeira bastante boa. Tinha meu carro zero, né? Mas faltava algo, eu não me sentia totalmente preenchida. Eu gosto muito de falar isso quando eu palestro, quando eu vou conversar com os jovens, né? Porque hoje a sociedade, ela incentiva muito essa busca pelo ter, né? Uma coisa incessante. Sim. E, assim, o ser é algo que traz o preenchimento, né? Assim, qual o legado que eu vou deixar para a minha filha, para as próximas gerações, como mulher? Eu tenho isso muito forte dentro de mim, né? O legado que eu quero deixar em vida, não é o que eu vou deixar para as pessoas, mas o que eu vou deixar nas pessoas. Então, esse assalto foi a minha virada de chave, porque eu cheguei para trabalhar de 5 horas da manhã, chegaram 2 homens numa moto, né, com uma arma e, tipo assim, naquele momento, quem já foi assaltado, você fica meio desorientado, não sabe o que está acontecendo. E quando eles foram embora, porque quem já foi assaltado sabe que, assim, passa um filme na cabeça, tudo muito rápido, mas você lembra, eu lembrava da minha filha, eu tinha acabado de sair de casa, dar um beijo na minha filha, aquela coisa toda, quando eles saíram, que eu me vi, levaram o carro, o celular, tudo, eu me vi com a roupa do corpo, eu lembro que eu olhei para o céu, assim, eu me questionei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Qual o meu propósito em vida? Será que é trabalhar nessa loucura sempre para estar buscando o material? Passei uma semana em casa traumatizada, né? Mas tomei uma decisão. Eu peguei o dinheiro do seguro do carro e comecei a investir nos projetos sociais. O RN Saudável. Então, eu peguei esse dinheiro e comecei a viajar pelo RN. Minha mãe disse que eu estava ficando doida. Ninguém entendia, né? Porque você tomar uma decisão dessa. Mas eu sentia. E eu digo a todo mundo, quando existe sentimento, quando existe amor, existe Deus. E a gente tem que seguir. E ele me mostrou, porque eu fiquei... Isso foi em março. Comecei a viajar pelo RN com esse dinheiro e comecei a pesquisar como eu poderia chamar a atenção da sociedade em falar sobre a temática da saúde mental de uma forma positiva. Como é que a gente fala de suicídio de uma forma positiva? Então, foi quando eu vi um projeto que fizeram na Coreia do Sul, onde eles colocaram, em parceria com a empresa gigante, que é a Samsung, né? Placas de LED, e a cada passo que a pessoa dava, acendia uma placa com uma frase. Você não está só, você é especial, frase de impacto. E lá nessa ponte, na Coreia do Sul, eles conseguiram diminuir em 85% o índice de suicídio. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer algo na ponte Newton Navarro. Sim. Eu já não tinha tanto dinheiro, porque eu estava, né, me sustentando, gastando, porque eu precisei diminuir minhas aulas de personal para começar a viajar pelo RN. E comecei a idealizar o projeto. Então, fiz plaquinhas de madeira, né, com frases de incentivo, com a ajuda de profissionais, psicólogos, psiquiatras. Sempre tive essa responsabilidade de ter um respaldo dos profissionais. E no dia que eu fui colocar essas placas, junto com minha mãe, isso eu fico até emocionada, porque foi um processo muito de libertação do meu processo com o meu pai. Sim. Porque o suicídio, ele deixa uma marca muito grande e as pessoas não falam sobre isso. Então, eu cresci sem gostar do meu pai, porque eu tinha lembranças ruins dele, minha mãe não falava, a sociedade não falava, a família não falava, e eu não entendia que meu pai não era um monstro. Sim. Ele era uma pessoa doente, né? Ele tinha uma doença chamada esquizofrenia. Então, quanto é importante a gente falar, né? Abordar sobre a temática. Eu disse, eu vou fazer o projeto Ponto da Vida, idealizei com a ajuda de muitos amigos, que são anjos que, né, chegam no momento certo na nossa vida. E no dia 16 de setembro, eu fui lá colocar essas placas pessoalmente com minha mãe. Coloquei, e a cada placa que eu botava lá, eu pedi a Deus que fosse a luz para a dor de alguém que estava ali, em sofrimento. Porque a gente precisa
entender e comunicar à sociedade que quem está atentando contra a própria vida não quer acabar com a vida, quer acabar com a dor. E não cabe a ninguém julgar, né? E sim, uma palavra, uma frase, uma ligação, um abraço pode salvar e transformar uma vida. E foi isso que aconteceu. Eu saí da ponte, era 11 horas da manhã, e fui para casa me trocar para uma caminhada que eu estava organizando à tarde. Gente, fazia 1 hora que eu tinha saído da ponte. Eu saí do banheiro, peguei meu celular, tem uma mensagem de um radialista que eu tinha passado a semana divulgando sobre essa caminhada. Esse Leila, eu acabei de passar na ponte. Tinham muitas pessoas, tinha polícia e tinha uma mulher chorando muito. E ela dizia que não tinham sido as pessoas nem a polícia, mas tinham sido umas placas que estavam lá que tinham feito ela mudar de decisão. Coisa linda. Naquele momento... Depois do nascimento da minha filha, com certeza foi o momento mais sublime que eu pude vivenciar com Deus. Eu lembro que eu abracei minha mãe. Eu disse, tá vendo, mãe, o porquê, né, da minha loucura, né, do meu desejo, da minha coragem de fazer. E desde então eu não parei. Desde 2018, o Projeto Ponto da Vida ele se tornou palestra em escolas. Esse é o meu trabalho social e voluntário. Eu não cobro, mas eu também faço projetos e ações como a corrida, né, que a gente busca incentivo, seja de município, de governo, de patrocinadores, onde eu consigo rentabilizar, né, o meu, mas também consigo estar promovendo... E em palestra também, você também faz a palestra voluntária nas escolas, mas também tem a sua palestra paga, né? Isso, em empresas, em outras localidades, nos municípios, eu abri uma empresa, né, eu tenho uma empresa que é o RN Saudável, então assim, eu vou para os municípios, as palestras são pagas, mas eu comecei indo, só pedindo autorização quando eu fui assaltada. Eu só falava com o prefeito, posso usar a praça aí? Você consegue para mim um palcozinho, um microfone, um som? Ia com a gasolina, com a minha estadia, ninguém nada. Só que eu fui investindo e hoje eu consigo rentabilizar dessa maneira, né? E dessa forma. Gente, que mulher linda essa, né? Ela desde sempre. É algo eu sou que fã me dela, ela realiza sabe. demais, né? Aquela falta que existia, ela é preenchida, porque todo amor que é doado, eu recebo em troca. E aprendo muito, né? A gente entende a nossa verdadeira humanidade estando de encontro com outras realidades de mundo. A gente que trabalha no social, muitas vezes as pessoas acham que a gente que está doando, e não. A gente está recebendo muito mais, porque a gente enxerga pessoas que muitas vezes não têm nada, não têm o que comer, e são pessoas resilientes, pessoas gratas, né? E a gente muitas vezes no nosso cotidiano do dia a dia se aperreia com qualquer coisinha e não entende que o dia a dia a gente tem que ter mais resiliência, mais sabedoria, mais fé, né? Samila fala muito sobre propósito, né, Samila, nas falas dela, nas mentorias dela, e fala, e eu tenho dito e repito também que nosso propósito está na nossa história, né? E que o encontro do propósito está ali no que você faz bem, no que lhe remunera dignamente, né? E no que o mundo precisa. Né? Então, quando você reúne esses três ali, aquela interseçãozinha do meio ali, né? Então, e remunerar não diz respeito só à remuneração financeira, né? Então, o que lhe devolve o que você, sua alma necessita, né? Até porque falar de dinheiro também não é feio, né? Então, de jeito nenhum. É uma energia muito positiva também. Mas eu queria perguntar, assim, você parece que já permeou em várias áreas profissionalmente, né? É aquela profissional que encontrou no processo educacional, que é um profissional de educação física, tem esse papel, né? Formar projetos sociais, porque tem conexão com sua história, com seu propósito. Abriu a sua empresa, que tem conexão também com o seu propósito, assim, a vida de outras mulheres. Quais são os seus planos, no planejamento estratégico, assim? Qual é a sua visão do futuro nos próximos 4 anos? Assim? O que você está pensando lá? Daqui a 4 anos, o quê? Então, eu já dei entrada, já tá tudo ok em cartório, né? Que eu vou abrir o Instituto Ponto da Vida. Em primeira mão, tá? Em primeira mão, para conexão, mulheres criativas, né? Sempre foi meu sonho, né? Meu desejo. E mãe até brinca que ela tá se aposentando. E mãe era aquela, né? O que ela mais... vai ser sua sócia. Não, o que mais me realiza é porque ela é aquela que ficava, minha filha, você tá deixando do seu, tirando de você para dar o próximo. Se preocupava como toda mãe, né? Que fica vendo ali. Hoje é quem mais me ajuda. Quem mais se engaja nas ações, quem faz... Ela, ótimo, que eu vou me aposentar e eu vou ser a diretora e vou tomar conta. Mudou completamente. Então, assim, pretendo dar continuidade com a minha empresa, que é o Viva Leve. Além disso, tem uma rede saudável que eu viajo para os municípios, né?
e promovo os eventos como a Corrida Ponte da Vida, que foi uma corrida linda, que eu quero estar realizando esse ano. A gente fez junta, né, Foi. Alessandra, em 2019. Pois é, eu era secretária, hein? Foi a corrida mais linda. Era. Tem A gente foto. foi o PR e a Dani. Tem foto. Foi, lá na redinha. Foi uma loucura, mas foi Foi. incrível. Foi lindo, assim, porque tinham crianças, né, com espectro autista, pessoas com deficiência. Sabe assim, ó, ali foi a verdadeira promoção à saúde e o lazer que é necessário, né, na nossa cidade. E tem e mais foi- eventos assim. E é legal a gente falar, porque foi uma corrida inclusiva de fato, De né? Porque, verdade. assim, eu lembro que a gente tem uma amiga em comum, Liliane, Sim. que ela é presidente do Movipa, e ela, não, olha, o som tem que ficar baixo, porque Isso. os autistas, eles não gostam do som muito... Então, foi tudo Gente, pensado. a largada foi a coisa mais Foi emocionante do mundo, porque a gente não colocou aquela sirene. Sim. Então foi o músico, que era a Lampessa que tava, ele começou a cantar aquela música. É preciso amar. E todo mundo saiu cantando, chorando. batendo pau. Eu me arrepio só de lembrar. Então, assim, foi lindo. As pessoas que eram atletas, corredores, elas foram participar para ajudar pessoas que estavam lá. Então, eram empurrando, né, os cadeirantes, porque foi na Sim. ponte, né? Então, foi lindo demais. E eu pretendo Foi. realizar ela esse ano, né? A Alessandra sabe que eu já aperriei ela por conta disso, que ela tá com um projeto pra É um gente projeto. organizar. Pretendo me candidatar, né? Olha só. Como vereadora, eu estive como candidata em 2022 a deputada, e as pessoas fazem, faz o social nesse propósito. E foi uma coisa que eu precisei trabalhar bastante, porque eu tinha muito medo das pessoas enxergarem que uma trajetória de uma vida de quase uma década, né, dedicada ao social, fosse com o intuito de um dia me candidatar. Mas não, acho que eu nunca tinha pensado na minha vida em ser, né, política, né? Mas eu acho Mas que sempre foi, né? mas Acabou a que política sempre é foi, um né? meio de transformação social. Exato. E que a gente consegue abranger um maior número de pessoas lutando pelas causas que eu já defendo, né? Então, Uhum. assim, hoje eu me vejo com total maturidade, né? Tenho total convicção da minha integridade como mulher e da minha força e da minha coragem, porque precisa muita força e coragem para estar num meio predominantemente ocupado por homens, né? Sim. Então, assim, você tem que realmente ser muito autêntica, né? Impor, muitas vezes. Então, pretendo, isso é um dos meus desejos, né? Para esse ano 2024, vai... Você vê que ela é uma holding, né? Eu faço Samara? muita coisa, ainda tenho uns Ela é trabalhos... uma holding, né? Assim. Pois é, ela em si é uma holding. Ela em si é uma mulher, é uma holding. E eu fico muito feliz porque no diploma dela, o nomezinho da reitora que tá lá é o meu. Porque se ela se formou E da em coordenadora é o 2010... meu, ó, tá vendo? Isso que eu ia perguntar, era você, era a coordenadora, era Roberto Cabral? Era você? Já era Breno, eu era coordenadora de junta, né? 2010, entrei em 2010, eu não sei qual foi. acho que era Breninho, acho que era Eu Breninho. peguei Roberto, né? Do Roberto comecinho. Cabral. Peguei no comecinho, depois foi você, Breno. Foi. É. Sabe, Então, Só o meu nome Já que uma não ligação. tá. Não, você é a melhor amiga de Você- infância. exato. Ela é a diretora, eu era a Você é a coordenadora. Ah, tá. Somos todas. É uma conexão aqui. exatamente. O nome Mas- casou. Mas é sério, assim, eu acho que eu devo ter hoje 50 mil diplomas de Meu pessoas Deus. nesse estado assinados por mim como reitora. Que legal. E eu tava refletindo sobre isso, assim, poxa, quantas delas devem estar transformando de fato Vidas. realidades, vidas, etc. E aqui é sempre muito importante para mim quando eu vejo alguém que se formou ali naquela Verdade. época, com todos esses profissionais e com as nossas assinaturas transformando E sabe a o que é realidade. mais legal? Porque a sociedade, ela é muito assim, ela impõe para a mulher que ela deve ser só uma coisa. E Exato. eu gosto de confundir as pessoas. Muito eu bem, até brinco, muito né, na bem. minha rede social. Vocês têm que se acostumar com minhas diversas versões. Porque uma hora eu estou influenciadora, outra hora eu estou personal, outra hora eu estou política, outra hora... E a E é mulher, ela isso. tem que ser o que ela quiser. Exatamente. E a eu digo gente mais, consegue só dar a mulher conta. que consegue. É só a Pois mulher. é, Fora pois os é. papéis de mãe, de namorada, de filha, tudo aquilo, Exatamente. né? E eu queria só fazer um adendo aqui, eu sei que a gente já está terminando, mas assim, o lugar de pessoas como você é na política. Muito bem, Samara. Pois é, porque na verdade infelizmente, a nossa ignorância social, né, sobre Uhum. o que é a política, faz com que hajam esses vieses, né, da gente ficar se perguntando, poxa, será que vão pensar isso, aquilo? Mas na verdade,
polis, né? A política vem justamente dessas pessoas que se preocupam com o coletivo, que se preocupam com a cidade, com as cidades, com os territórios, com a sociedade que a gente vive. Então, pessoas que têm isso na sua trajetória, o lugar delas é na política. É. Então, eu parabenizo de verdade você por ter feito essa escolha, que infelizmente, diante dessa ignorância que ainda existe, acaba sendo uma decisão que exige força e coragem, mas eu quero lhe parabenizar por isso. Obrigada. E aproveitar e parabenizar a Dani também, porque eu sei que estar também... Ela é uma grande inspiração para mim também, nesse sentido. Nós, a gente vai fazendo as trocas e se fortalecendo, né? Eu amo conversar com mulheres, né? E que a gente, eu digo, e o mais importante da mulher na política, porque a gente sabe que existem causas que precisam ser defendidas e que nenhum homem, por mais sensível que seja, vai saber lutar pelos direitos das mulheres. Porque só nós sabemos as lutas que travamos diariamente, da hora que a gente acorda, da hora que a gente chega em casa. Exatamente. É aquela velha história, eu posso ter muita empatia, estudar e etc, e entender e querer ajudar com as pautas relativas à PCD, mas eu não sei o que é passar. Eu nunca estive na pele de um PCD. Por isso é tão importante a representatividade de cada classe. Tanda, quem são os nossos parceiros do Conexão Mulheres Criativas? Vamos agradecer aí ao Governo do Estado, à Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Esterbom, agora Sadio também está nos apoiando, né? E podem chegar mais os novos patrocinadores. Prefeitura do Natal, Programa de Alma Maranhão, Unimed Natal, Consórcio Eldorado. E temos os apoiadores Fierne, Instituto de Radiologia, O Boticário, Empodera Academy, Harmony Harris, Caves Priorato e a Bandi. Então, agradecer aí todos os nossos apoiadores, patrocinadores e quem quiser chegar junto aí do Conexão, estamos aqui aguardando aí seu apoio também. E você que está aqui no YouTube, por favor, deixa seu like, se inscreve, é importante pra gente, é importante para chegar a mais pessoas, não esquece de fazer isso, dá o seu like e faz a sua inscrição, a sua assinatura aqui no nosso canal. E dizer que foi um prazer imenso ter você aqui. Igualmente. De nós três, eu era que conhecia você só via as meninas, né? E, obviamente, pelo Instagram, porque você é uma super influenciadora digital. Mas ela era mais importante, porque ela só é influenciadora e o que é por conta do diploma assinado por ela. Né? Olha aí, justamente. Né? Imagina se ela não tivesse assinado meu diploma. E tem uma coisa que a gente vai fazer. Se você não tivesse coordenado. Não, calma. Exatamente. Né? A gente vai fazer uma coisa que a partir dos programas de 2024, Tanda Macedo, que é a nossa cantora oficial, vai cantar uma música especialmente para cada convidado. Viu? Eu já fui até apresentadora sabe, né? do Roda Potiguar. O primeiro. Ó a dica, eu super nervosa, olha lá o teatro lotado, eu super nervosa. Ela me convidou, disse, bora, fica. Então, pela amizade a gente faz tudo. Faz tudo. A gente quer suas últimas palavras para Tanda cantar sua música, para fechar o programa. Já escolhi aqui. Música. Ai, coisa linda. Gente, eu quero agradecer, né? Se deixasse, a gente passaria a tarde aqui inteira conversando. O assunto não iria faltar. Mas parabenizar, incrível o podcast. Tenho certeza que de extrema relevância para a sociedade, né? Com temáticas. Então, obrigada. Estou sempre à disposição, viu? E contem comigo. Um beijo para todo mundo que assistiu. Beijo. Amamos. Vou fazer aqui só um trechinho. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Toda arrepiada. Maravilhoso. Ai, fiquei nervosa. Ela arrasa. Obrigada.